criminologia e política criminal. Professor, não estou gravando a aula. Nossa senhora, esqueci de gravar a aula. Tem alguém gravando aí, parece. Estão gravando. Então vamos lá, gente. Então, continuando aqui. Direito penal. O que é o direito penal? O direito penal, o que ele faz? Ele faz uma análise dos fatos humanos indesejados. De novo, o direito penal faz uma análise dos fatos humanos indesejados, definindo quais fatos devem ser rotulados ou codificados ou tipificados como crime. Professor, desejados para definir quais desses fatos são crimes. Gente, eu sempre dou o mesmo exemplo para quê? Para fixar vocês. Carolina Dickmann, atriz global, fazia fotos sensuais para o seu esposo, para o seu marido. Um dia precisou fazer um backup do computador. Levou na loja do João. O João falou o seguinte, ó, pode deixar, Carolina, eu vou fazer para você um backup, vai ficar filé. Pegou aquele computador, pegou o HD, viu lá um monte de foto nua. João era fã dela desde a época de Malhação, não sei nem participar da Malhação, enfim, pegou as fotos, postou. Até aquele momento, senhoras e senhores, não existia a tipificação desse crime. Isso não era crime, porque até aquele momento aconteceram alguns fatos que não foram com quem era famoso, digamos assim. Quando a sociedade tomou ciência daquelas fotos nuas da Carolina Dickmann, pensou, opa, isso deve ser levado ao direito penal. Direito penal, oi. Direito penal, oi. Esse fato, ele é relevante para que seja criada uma lei? Vamos examinar. Houve o quê? Houve uma violação ao direito de quê? Ao direito de intimidade. Beleza, né? A intimidade da Carolina Dickmann foi violada. Gente, isso é um princípio constitucional. Nós temos direito à intimidade. Se você tirou foto nua para o seu namorado, para sua namorada, para o seu esposo, para sua esposa, para quem você quiser, só você tem direito de postar aquilo, de mandar para a pessoa. Ninguém tem direito de ter acesso a isso. Então, quer dizer, o direito penal entendeu o seguinte, é uma conduta totalmente plausível de ser o quê? De ser tipificada. Gente, estão entendendo a minha língua aqui? Fala comigo, sim ou não? Tá claro? Sim. Sim ou não? Luísa, Karen, Felipe, tá claro isso aqui, gente? Tá. Maravilha. Então tá, continuando então, ó. Eu falei com vocês que o direito penal ele vai tipificar a conduta. Eu pego um fato, um exemplo aqui para vocês entenderem, para poder firmar o entendimento aqui, ó. Fumar em local público, ou em local privado, melhor assim. Local público, né? Local privado. Dentro do ônibus, por exemplo. Fumar dentro de locais privados, no ônibus, no shopping, não é crime. Mas é uma conduta o quê? É proibido. Se eu fumar, eu fumo charuto, cheguei lá no shopping, fumando um charuto, falar assim, ô cidadão, oi, aqui, você não tá vendo que tem uma placa ali, lei municipal 9.000 e tal, é proibido fumar em locais privados, no shopping é proibido fumar? Eu vou ser preso? Não. Simplesmente o que vai acontecer? Eu vou ser convidado a apagar o meu cigarro, o meu charuto. Ok? O direito penal, o que ele falou? Essa conduta não é uma conduta que deve ser criminalizada. Isso é direito penal. O direito penal, o que ele faz? Ele vai se ocupar do crime enquanto norma, enquanto lei. Gente, o direito penal, o que ele faz? Ó, é plausível que
esse fato indesejado seja tipificado como crime. Ponto final. Criminologia. De novo, qual é o conceito de criminologia? É uma ciência empírica que estuda o crime, o criminoso, a vítima, a sociedade e o comportamento social ou o controle social. Beleza. A criminologia vai se ocupar de quê? Ela vai se ocupar do fato. Ela vai estudar o fato. Exemplo. Ó, no Brasil, até 2006, violência doméstica era tipificado como uma lesão corporal. A mulher sofreu uma violência em casa, tomou uma surra do marido. O que acontecia? Ia ser levado a uma delegacia, ia fazer o quê? Ia ser uma lesão corporal. Se eu não me engano, depois criaram uma qualificadora, uma lesão corporal em ambiente doméstico. Mas, com aquela senhora Maria da Penha, ela foi torturada, violentada, enfim, feito várias atrocidades contra ela, foi criada uma lei em sua homenagem, Lei Maria da Penha, onde foi criado uma delegacia específica, foi criado um juizado especial, um juizado específico onde há uma proteção. O que aconteceu, senhoras e senhores? A lei falou assim, ó, eu preciso de um mecanismo para coibir isso. O direito penal, o que ele faz? Ele cria uma lei. Ó, é necessário uma lei. Só que antes da lei, pergunto a vocês, o que vem primeiro, queridos? O fato ou a norma? E aí? O fato. Ok. Quando eu tenho o fato que vem primeiro, o que vai acontecer? A criminologia fala o seguinte, ó, esse fato aqui é um fato que está tendo uma repercussão grande na sociedade. É um fato que deve ser analisado, deve ser levado ao direito penal para que o direito penal ele faça um juízo de valor e fale. Esse fato deve ser o quê? Deve ser tipificado como crime. Ó, o que acontece? A criminologia ela vai analisar o fato antes do crime e vai também analisar posteriormente. Então, antes do crime, esse fato é relevante para ser tipificado? Sim. Direito penal, a bola é com você. Direito penal pegou aquele fato e fez o quê? Ó, esse fato deve ser tipificado como crime. Ok. Criminologia vai estudar, beleza. Houve o crime de violência doméstica. Primeira coisa, a criminologia faz o quê? Ela vai estudar o fato. O que aconteceu? Quais são os fatores preponderantes para o cometimento do crime de violência doméstica? Álcool, drogas, ciúme, né? Uma série de coisas. Então, quais fatores vão contribuir para o cometimento do crime? Estão entendendo? O direito penal ele se atenta ao crime quanto à norma, quanto à lei. A criminologia, por sua vez, o que ela faz? Ela vai se ocupar do crime enquanto fato. Tá claro, senhoras e senhores? Tá. Beleza. Ok. A criminologia, o que ela faz? Ou melhor, a política criminal, o que ela faz? Ó, ela vai trabalhar o quê? Vai trabalhar estratégias e meios para ser feito um controle social da criminalidade. Exemplo. Vamos pensar assim, ó, lá na região de Sergipe, há uma grande incidência de violência doméstica no bairro, por exemplo, não sei se existe, das Flores. O bairro das Flores, em Sergipe, há uma grande incidência de violência doméstica. Uai, qual que será a razão disso?
Vamos investigar, então, ó. Lá o quê? Lá há uma grande quantidade de botecos. Lá está tendo o quê? Uma grande incidência de tráfico de drogas. Lá o quê? Lá não tem saneamento básico. Isso é relevante? Não sei. As mulheres saem para trabalhar também, junto com os maridos, os filhos ficam na creche. Professor, o que tem a ver isso? Eu falei com você o seguinte, ó, de acordo com a criminologia, quais são os fatores que podem levar ao cometimento do crime de violência doméstica em casa? Lei Maria da Penha. Ciúme, álcool, drogas. Se a mulher sai de casa para trabalhar, o homem é machista, tá com ciúme do colega de trabalho dela. O colega de trabalho mandou uma mensagem: bom dia, tudo bem com você? Hoje temos que fazer aquele relatório, por exemplo. Enfim, alguma tarefa do trabalho. Uai, amor, por que te mandou a mensagem agora? 8h30 da manhã, você pega esse visto às 9? Esse cara tá te cantando, hein? A culpa é sua. Aí começa. Aí o cara vai, fica maquinando aquilo, toma umas e outras, enche a mulher de porrada. É assim? Então, quer dizer, que é a política criminal? A política criminal, ela vai tentar diminuir a quantidade de crimes. Esse é a grande questão, o grande objetivo da política criminal. Então, o que a gente fala? Gente, precisamos adotar políticas criminais para quê? Para minimizar o crime de violência doméstica. Ou ainda, precisamos adotar políticas criminais para minimizar, para erradicar o crime de álcool no trânsito. Não quer dizer, o Estado vai fazer o quê? Eu preciso adotar algumas políticas para o quê? Para erradicar, para diminuir aquele crime. Então, para fechar, para finalizar. Direito penal, ele vai analisar o crime enquanto norma. A criminologia vai analisar o crime. Desculpa, professor, cheguei. Boa noite, Daniel. Beleza, meu amigo? Desculpa aí. Não tem problema, não. Ó, a criminologia, o que ela faz? Ela vai estudar o crime enquanto norma. Já a política criminal, o que ela faz? Ela vai estudar o crime enquanto valor. Enquanto valor o quê? Eu preciso diminuir, eu preciso erradicar esse crime, eu preciso que a sociedade entenda que é necessário que nós tenhamos uma conduta mais pacífica. Enfim, essas são as diferenças entre direito penal, criminologia e política criminal. Ok, queridos? Continuando. Continuando, então, a criminologia, o que acontece? Ela possui um objeto próprio de estudo. Então, falei com você, gente, a criminologia tem um objeto de estudo. Ela vai estudar o crime enquanto fato. Ó, o fato anterior à tipificação e ainda o fato posterior. Fato anterior, é necessário que... Fato anterior, existe um fato aqui que possivelmente pode ser tipificado como um crime. Direito penal, esse fato aqui tá estranho. Postar foto de alguém que não é você na sua intimidade para os outros é relevante? Direito penal, a bola tá com você. Direito penal foi lá, tipificou esse fato como crime. Ó, o fato é criminoso. O que vai levar ao cometimento desse crime? Por exemplo, é um casal de namorados. Eles têm o quê? Eles têm o hábito de mandar fotos sensuais, nudes, né, que a pessoa fala, um pro outro. Tá namorando, tá ótimo. Namorando, aquele negócio todo, acorda de manhã, de noite, etc, né? Sem mais detalhes. Um dia, a mulher termina com o cara. Não quero mais você, não amo mais você. Eu amo o
Rogério, amo o Rogério, não amo mais você, Ricardo. Ricardo fica maluco. Fala com ela assim, ó. Aí vamos colocar o nome de uma mulher aqui. Fala com a Dolores. Dolores, eu vou mandar para todos os meus amigos e não amigos as suas fotos sensuais. Aquelas mais picantes, aquelas mais indecorosas, aquelas que você mais gostava e que eu mais gostava. Eu vou mandar para todo mundo se você não botar para mim. Que Dolores fala, ó, faça o que você quiser. Achando que ele não teria coragem. O cara vai e posta tudo. O que levou esse cara a cometer esse crime? Também é criminologia. Ciúme, a raiva, a vingança. Ok? Continuando nosso estudo, senhoras e senhores, um exemplo de criminologia também, para vocês entenderem como que funciona esse estudo, é o seguinte, ó. Vamos pegar no Brasil um crime que é muito comum, homicídio. Beleza. Vamos lá. Homicídio, senhoras e senhores. A população carcerária, os presos, 95% daquelas pessoas que são presas cometendo homicídio, 95% são homens. Então, vamos lá. Daqueles presos que cometeram homicídios, só homicídio, 95% são homens. Desses 95%, 55% são jovens, são homens até 29 anos. Então, vamos pensar. Exemplificando, 100 pessoas, 95 são, de 100 pessoas que cometem homicídio, 95 são homens, 5 mulheres. Dos 95, 55% são negros e pardos. Olha para você ver. 100%, 95% são homens. Dos 95, 55% são negros e pardos. Ou melhor, perdão. 100%, 95% são homens. Ok. Dos 95% homens, 55% são o quê? Tem até 29 anos de idade. Desses 55% que tem 29 anos de idade, 61% são negros e pardos. Gente, no Brasil, a gente fala, no mundo jurídico aqui, né, dos criminalistas, eu não sou, mas meus amigos falam, cadeia para preto e pobre. Infelizmente. Exemplo aqui, ó. O filho de um grande empresário, não vou falar o nome, que está sendo gravada essa aula, estava num carro, numa Mercedes, numa rodovia lá em São Paulo, no Rio de Janeiro. Matou um cara de bicicleta. Esse cara estava a mais de 100 por hora. Tá preso? Vai eu aqui, Felipe Roberto, dirigindo meu carro, mata um ciclista na rodovia. Você é preso em flagrante. Não dá tapa na minha cara. Né? Brincadeira à parte. Vou ser preso em flagrante. Até eu provar que é homicídio culposo, vou ficar preso, gente. Infelizmente, nesse país nosso, cadeia para preto e pobre. Então, estão vendo que a criminologia ela vai estender o estudo, porque ela vai estudar a vítima. Poxa, as mulheres são grandes vítimas de violência doméstica. Por quê? Já elenquei os fatores. O preso. Como está essa população carcerária? Onde que eu posso atuar para diminuir a criminalidade? Ok? Se eu fizer, por exemplo, uma política pública de incentivo, de escola integral, de ensino técnico nas favelas, nas comunidades, tirando o jovem da ociosidade, tirando o jovem, por exemplo, da marginalidade, colocando o jovem para estudar, para fazer um curso técnico. Será que pode diminuir a criminalidade? Pode ser uma situação. Então, a criminologia vai se ocupar desse estudo também. Queridos, aqui, professor. Por que a criminologia ela é uma ciência empírica? Por quê? Gente, o método empírico é um método que é um método baseado na observação.
Esse método ele vem de um grande pensador chamado Augusto Comte. Já falei em minhas aulas exaustivamente. Augusto Comte, ele é o quê? Ele é o pai de quê? Quem lembra? Augusto Comte, ele é o pai da sociologia e ainda, ele criou a teoria do positivismo. Augusto Comte é o pai da sociologia e criou o positivismo. O que é o positivismo? Qual é a ideia do positivismo? Para o positivismo, a ciência, ela é a resposta para tudo. Eu vou analisar os fenômenos sociais, religiosos e afins sob a ótica, sob o prisma da ciência. A ciência é a explicação para tudo. Ok? Por que, gente, a criminologia, então, ela é uma ciência empírica? Gente, como a criminologia ela é uma ciência baseada, ou melhor, como a criminologia é uma ciência que o objeto de estudo é o crime como fato, nada mais relevante de que de ser uma ciência empírica, porque eu vou observar o fato. Eu vou observar se esse fato ele é relevante para o direito penal e ainda vou observar por que após o fato ser tipificado como crime, houve um aumento de criminalidade. Por que as pessoas estão cometendo esse crime? Isso também é o estudo da criminologia. Então, ela é empírica porque ela vai observar o fato. Ela vai observar o objeto do crime contra o fato, vai observar o delinquente, o delito, a vítima, a sociedade. Ainda, se baseia em fatos, privilegia a observação e ainda conhece a realidade antes de explicá-la. Ele vai agir analisando a realidade, vendo os fatos acontecidos na sua totalidade. Ok, queridos? Gente, professor, oi. Por que a criminologia é uma ciência interdisciplinar? Nós sabemos que o quê? Que a interdisciplinaridade é o quê? Ela é o quê? Quando eu conjugo outras ciências. Exemplo, a criminologia, ela tem o auxílio da psicologia criminal, da antropologia criminal, da sociologia criminal, do direito penal, do processo penal. Então, quer dizer, quando eu vou estudar algum fato sobre a ótica da criminologia, eu vou usar os estudos de outras ciências, quais sejam psicologia criminal, antropologia criminal, sociologia criminal, direito penal, processo penal. Então, por isso que a criminologia é uma ciência interdisciplinar. Ela tanto recebe o auxílio do direito penal, quanto também auxilia o direito penal. Quando o direito penal auxilia a criminologia, o direito penal é o quê? Uma ciência subsidiária. Quando a criminologia auxilia o direito penal, ela é uma ciência subsidiária para o direito penal. Exemplo, quando a criminologia vai ser subsidiária ao direito penal. Exemplo, no Brasil, antigamente, o crime de adultério era crime. O professor está me dizendo que se alguém fosse casado
e tivesse uma amante, seria crime? Sim, senhores. Sim, senhoras e sim, senhores. Não conheço alguém que foi preso por esse crime, mas existia esse crime. O que aconteceu? É relevante socialmente que eu tenha um crime de adultério no Código Penal? Professor, eu acho que sim. Por quê? Adulterar é muito feio. Adulterar machuca as pessoas. Aquela pessoa que é traída fica puta, fica com depressão, fica triste. Mas é relevante que essa conduta seja criminalizada, que seja crime mesmo? Antes ali, antes do, ou melhor, depois, eu tenho um crime, tem um fato aqui, ó. A criminologia está observando aquele fato, ó. Fulano adulterou, não foi preso. Ciclano não foi preso. Há processos na vara de família onde há alegações de adultério. Nenhum juiz da vara de família oficiou o juiz criminal para poder tentar prender. Seja crime. Oi, direito. Oi. Direito penal? Oi. Direito penal? Oi. Aqui é criminologia. Ah, é? Que foi? Trago para você uma situação. Você criminalizou lá atrás o adultério. Eu sim, naquela época era relevante. Quantos crimes, sabe quantos criminosos foram presos por adultério? Sei. Quantos? Nenhum. É relevante direito penal que eu tenha uma conduta no direito penal que é a última ratio como crime, onde não é efetivo isso? É claro que não. Vamos fazer o quê? Vamos descriminalizar a conduta. Vamos tirar essa conduta do Código Penal. Isso é o quê? Isso é criminologia. Outro exemplo. Aquele jovem lá em São Paulo, no Rio, estava lá no ônibus. Ele se masturbou e ejaculou na passageira. Coisa absurda. Né? A mulher estava lá, indo trabalhar, toda cheirosinha, lendo seu livro, ouvindo sua música, ou mexendo no Instagram, de repente, o homem se masturba e ejacula nela. E aí, isso é um fato que já é crime ou não? O estupro é o quê? É você praticar um ato libidinoso para se satisfazer mediante violência, grave ameaça. Não teve violência, grave ameaça, então não é estupro. É apenas um ato obsceno? Não. Houve, a mulher ficou suja. Enfim, houve um constrangimento. Até então, não havia um tipo penal específico para isso. Nem sei se foi criado. Isso também é um papel da criminologia. Está analisando que esse fato realmente é relevante para ser criminalizado? Direito penal? Direito penal? Oi. Você viu isso aí, direito penal? O que aconteceu? Você não vê jornal? Não vi, não. Tava no busão lá, a mulher. Tava lá, tranquila, cheirosinha, de repente o cara ejaculou nela. Se masturbou e ejaculou. Coisa horrível. Toma uma postura. Direito penal. É você que tem que agir. Isso não pode ser uma conduta que pode ser qualificada entre outros tipos penais, não. Nós precisamos de um tipo penal específico para isso. Entenderam, senhoras e senhores, o que é criminologia até então? Sim ou não? Sim. Maravilha, Sabrina. Obrigado pelo sim. Ó, vamos diferenciar agora a criminologia do sistema punitivo. De novo, sistema punitivo e criminologia. Qual é a diferença? Eu já sei que direito penal, o que ele é? É uma ciência jurídica do dever ser. Ele faz o quê? Ele estabelece condutas criminais. Ele vai delimitar formalmente o que é delito. Ok? Ok, professor? Ainda, o direito penal tem o quê? Ele tem um caráter subsidiário. Por quê? Quando o direito civil falha
o direito penal ele é acionado. Outra grande característica do direito penal. Outra grande característica do direito penal. Qual é, gente? Garantia frente ao Estado de possíveis arbitrariedades. Ou seja, o direito penal limita o ius puniente estatal. Ainda, o direito penal limita o poder de punir do Estado. Isso é maravilhoso. Professor, oi, o que é, então, o sistema penal? O sistema penal, ele é constituído por 3 aparelhos, digamos assim, judicial, policial e prisional. Judicial é o judiciário aplicando a lei ao caso concreto. Policial, em nome de Jesus Cristo, vocês daqui uns meses, daqui uns anos, escrivães da Polícia Civil, investigadores da Polícia Civil, peritos criminais, agentes penitenciários, policiais federais, guardas municipais, agentes penitenciários federais. Tem um monte de concurso. Prisional. Aí eu vou delimitar melhor dizendo. Os agentes penitenciários, estaduais e federais. Como é o quê? Como está a estrutura prisional? Isso é o quê? Sistema penal. Judicial, policial e prisional. Ou melhor, o sistema penal, ele opera nos limites das matrizes legais. Ele pretende afirmar e manter o sistema como o quê? Como um garantidor de uma ordem justa. De novo, o que é, então, o sistema penal? Ele é o quê? Ele é constituído por judicial, policial e prisional. Qual é a grande função dele? É garantir a ordem justa, ou seja, a sociedade deve estar sob a batuta de leis e de um sistema penal justo, que minimize ou seja responsável por erradicar os crimes. Não pode haver o quê? Não pode haver arbitrariedades no judiciário, no sistema policial e no sistema prisional. Ok, senhoras e senhores? Beleza. Vamos lá, então. Ok. Vamos falar, então, agora um pouquinho, gente, da construção histórica do sistema e do discurso punitivo. Então, vamos lá. Primeiro código. Por que eu faço assim? O primeiro código, propriamente dito, foi criado por quem? Por Napoleão Bonaparte, no ano 1816? 1816, se eu não me engano. Foi o Código Civil Napoleônico. Beleza. O primeiro código que temos notícia é o Código de Urnamu, no ano 2050 a.C. Foi feito de cuneiforme, através de cunha. Quais foram as disposições que foram utilizadas pelo direito penal? Se o sujeito cometesse um crime, ele teria sua boca lavada com sal. Oi? Oi? Quando você vai na praia, quando você tá lá na praia, bonitinho, tomando uma, aí você fala assim, vou dar um mergulho. Mergulha, toma aquele caldo, sua boca enche de água. Você já fica, porra, água com sal na minha boca, quase morto. Imagina lavar sua boca com sal. E é sal grosso, né, gente? É 2050 anos antes de Cristo. Mano. Isso é pedra de sal, né? Então, isso era o quê? Era uma
das punições utilizadas no Código de Urnamu. Depois, aplicação de penas pecuniárias, multa. Beleza. Segundo código que tratou de direito penal, Código de Hammurabi, o ano 1772, 1772 a.C. O que foi o Código de Hammurabi? O Código de Hammurabi foi um conjunto de leis antigas da Mesopotâmia. Ok, professor? O Código de Hammurabi é aquele código que criou a célebre frase olho por olho, dente por dente. Lei de Talião, ou Latina Lex Talionis, tal qual idêntico, ou seja, olho por olho, dente por dente. Professor, sim. Então, lá em Hammurabi, no Código de Hammurabi, se eu furasse o olho de uma pessoa, literalmente furasse o olho, o que iria acontecer? Iriam furar o seu olho. Quem iria furar o meu olho? Seria o Estado ou particular? Jogo para vocês essa bola. Na lei de Talião, quem era o responsável por punir o agressor? Era o Estado ou o próprio ente privado? E aí? Alguém? Deve ser a pessoa na qual você furou o olho dele, ele vai ter o direito de furar o seu também. Deve ser por aí. É o privado ou o Estado? Privado, claro. Quem discorda do nosso amigo Daniel? Gente, presta bem atenção. Até aquele momento ali, o olho por olho, dente por dente, era feito pelo privado. Quando foi criada a lei do Talião, quando foi criado o Código de Hammurabi, falou o seguinte, ó, somente o Estado tem o direito de punir. Somente o Estado tem o quê? Somente o Estado tem o ius puniendi. Então, queridos, nesse momento aqui, a lei de Talião, ela fala o quê? Ó, se você, o seu crime será, a sua pena será combinada de acordo com a sua agressão. Se você quebrou o braço de uma pessoa, o seu braço será quebrado. Tal qual, olho por olho, dente por dente. Ok? Então, nesse caso aqui, ó, somente o Estado poderia exercer essa punição. Beleza. Gente, falar um pouquinho da Grécia. Vamos falar um pouquinho da Grécia, né? Dos nossos pensadores favoritos. Qual foi o primeiro filósofo após... vamos pensar aqui. Pitágoras de Samos. Não, professor? Foi fundo, hein? Vamos lá, então, para melhorar um pouquinho para vocês. Quem vê primeiro? Platão, Sócrates ou Aristóteles? E aí? Sócrates. Sócrates. Muito bem, Sabrina. Muito bem, Luísa. Sócrates. Sócrates, Platão e Aristóteles. Esses caras são tão brutos, são tão violentos, tão gigantes, que esses caras falaram de tudo, gente. Esses caras viveram no século V a.C. Esses filhos da puta, né, elogiando esses caras, esses monstros, falaram de tudo que você imaginava. Os caras são, são gigantescos. Sócrates. O que Sócrates falou de criminologia, bicho? Olha para você ver. Sócrates falou o seguinte: ele destacou a importância da ressocialização. Se a pessoa cometesse um crime, deveria ser ressocializada. Ela iria pagar pelo seu crime e iria depois, isso aqui, passar por um processo de ressocialização. Qual seria o benefício disso? Redução da repetição da conduta delitiva. Puta que pariu, bicho. Século V a.C.
é necessário que aconteça o quê? Que aconteça a ressocialização. Por que, Sócrates? Para que haja uma redução na conduta ou na prática da conduta deletiva. Sem comentários. Miserável é um Platão. gênio. Bicho, puta que pariu. Eu tava lendo isso hoje aqui. Eu falei, gente, como que esses caras pensavam nisso? Gente, a gente está vivendo hoje o século XXI. Nós temos a internet, temos tudo na nossa mão, bicho. Sócrates, a obra de Sócrates nem foi escrita por ele próprio. Ele não escreveu uma linha. Platão que anotou tudo, depois divulgou. Divulgou assim, né? Reduziu a escrita. O cara pensava em ressocialização. Tá maluco, velho. Tem nem palavras, né? Depois veio Platão. O que Platão fala? Dos filósofos, Platão é quem? Ele é o mais coerente ou o que viaja mais? E aí, quem lembra? Ninguém? Sempre falo isso, gente. Platão que viaja mais. Então, o que Platão falou? Ó, estou estudando aqui a influência dos filósofos na criminologia. Platão, Sócrates falou o seguinte, ó, é necessário que seja feita a ressocialização. Nosso amigo Platão, o que ele falou? Ó, ele sustentou que a ganância e a cobiça geravam a criminalidade. Repetindo, para Platão, a ganância e a cobiça geravam a criminalidade. Outra coisa, ó, além disso, há também um fator econômico, uma ordem econômica que também auxilia, que influencia na prática do crime. Ó, não é só a ganância e a cobiça. Só que é o seguinte, ó, fatores econômicos. Então, quer dizer, se o indivíduo ele é menos favorecido, isso pode propiciar que ele cometa um crime. Por ganância, por cobiça, por necessidade. Eu tava pensando, eu viajo também, né? Você sabe que eu viajo pra caramba. Isso é uma ideia de Marx, né, velho? Tudo que Marx fala é o quê? Dominador e dominado. Toda teoria marxista ela fala sobre isso. Ela traz o quê? Traz o aspecto econômico, o poder econômico. Então, há digamos aqui, um fragmento incipiente de um marxismo aqui, né? É lógico que Marx veio muito depois de Platão, né, gente? Muito. Mas olha pra você ver que interessante, né? A gente fazer o link das coisas. Então, o que Platão falou? Ó, a ordem econômica ela pode influenciar na prática do crime. Beleza? Nosso amigo Aristóteles, e ainda ele concordou com Platão, né? E ainda, o que ele falou? Ó, ele imputou o cometimento dos crimes a fatores econômicos. Ele foi mais incisivo, mas ele pegou a ideia de Platão e só cravou, né? Beleza. Roma. No ano 452 a.C., século V ainda, foi criada a lei das 12 tábuas, né? Lei das 12 tábuas. Na tábua de número 8, foram feitas o quê? Foram feitas as normas criminais. Gente, eu preciso que você sempre tenha em mente o seguinte, ó. O direito penal, ele é um ramo do direito que ele tem várias funções. Uma das que eu reputo mais importante é o quê? É limitar o direito do Estado de punir. Gente, o Estado não pode ter um direito ilimitado de punir. Não. O Estado ele deve ser o quê? Ele deve estar sempre adstrito, sempre buscando aplicar a lei ao caso concreto de acordo com uma lei pré-estabelecida. Tá? Então, a meu ver, uma das grandes funções do direito penal é o quê?
é limitar o uso puniente estatal. Beleza. Nas 12 tábuas não foi diferente, ó. Nós precisamos retirar a incerteza do direito de punir do Estado. O que significa isso? Ó, até então, o Estado podia punir da maneira que fosse que melhor aprovesse. Chegou lá um plebeu e cometeu um furto. Seria condenado a pena perpétua. Chegou um patrício, chegou um burguês, que fez chegou um nobre, cometeu um furto, a pena será o quê? A pena será advertido. Oi? Isso mesmo. O plebeu, né? O plebeu era aqueles que viviam à margem, que não eram sangues azuis, né? Dos patrícios. Vai ser preso, prisão perpétua. O patrício, não. Ele vai apenas ser advertido. Então, foi necessário criar uma lei para falar o quê? Ó, a lei vai ser cumprida para todos. Não vai ser analisado a pessoa que cometeu o crime, mas a conduta. Se a conduta está tipificada em lei, ela vai ser aplicada ao caso concreto indistintamente. Ou seja, cada pessoa que cometer esse crime vai ser apenada da mesma forma. Ok? Vamos lá, então. Algumas das penas ou dos delitos tipificados na tábua número 8. Difamação, homicídio, crime de feitiçaria, envenenamento, enfim. Vocês vão ver no material depois que eu tenho vários crimes que foram tipificados pela tábua número 8 das 12 tábuas. Ok? Além disso, também foi o quê? Foi instituído nas 12 tábuas a pena de quê? De crucificação. Então, gente, presta bem atenção que quando Cristo foi crucificado, aquela pena ali já estava prevista na lei de Roma. Olha que interessante. Então, Jesus foi crucificado por quê? Havia no código das 12 tábuas, tábua de número 8, que dependendo do crime que fosse cometido, poderia haver crucificação. Então, Jesus foi crucificado de acordo com as normas romanas. Professor, por que Jesus Cristo foi morto em Jerusalém, né? Crucificado em Jerusalém, e a lei era do Império Romano. Naquele momento, Roma dominava aquela região. Então, por isso que a lei foi aplicada, foi a lei romana. Ok, gente? Até agora tranquilo? Alguma dúvida aí? Não, tranquilo. A gente vai perguntar ao Fábio que pode fazer e fazer no outro vídeo. Como é que é? Oi? Beleza, a gente continua então, vamos lá. Vamos falar agora um pouquinho de sistema inquisitorial. O que significa isso, gente? O sistema inquisitorial é um sistema que faz o quê? Ele visa buscar a verdade real de uma forma até mesmo arbitrária. Primeiro, havia o quê? O sistema das ordalhas. O que era o sistema das ordalhas? O sistema das ordalhas são as chamadas provas de Deus. Professor, como assim provas de Deus? Esse sistema ele era praticado pelos bárbaros. O que acontecia? Aquela pessoa que estava sendo acusada de ter cometido um crime, ela era submetida a situações, digamos, de tortura. Caminhar na brasa, enfiar a mão no óleo fervente. Se aquela pessoa, por exemplo, se negasse a enfiar a mão no óleo quente, ela talvez seria considerada como culpada.
Então, a prova de Deus era um sistema totalmente arbitrário, totalmente absurdo. Para o quê? Para que o criminoso confessasse. Então, o criminoso era submetido a essa prática para confessar ou não. Ok? Depois, veio um outro sistema que fazia o quê? Ele buscava a verdade real no interrogatório inquisitivo. O que significa isso? Haveria um interrogatório sem que a parte pudesse exercer o contraditório para a defesa. Exemplo. Inquérito policial. O inquérito policial ele é feito e dirigido pelo delegado. O delegado de polícia, ele é o presidente do inquérito. Artigo 144 da Constituição. E também no CPP, no Código Penal. O inquérito policial é uma fase administrativa, ou seja, pré-processual, onde é adotado o sistema inquisitivo. O que significa isso? O delegado ele vai colher o depoimento do acusado, ele vai fazer todo o procedimento sem adotar, sem observar o princípio do contraditório para a defesa. Por quê? Naquele momento ali é uma fase inquisitória, ou seja, não há a presença de contraditório para a defesa. Não tem jeito. Ok? Gente, continuando aqui, falar um pouquinho agora dos antecedentes referenciais. Primeiro, racismo, darwinismo e fisiogonomia. Professor, fala de novo. Antecedentes referenciais. Temos 3. Racismo, darwinismo e fisiogonomia. Professor, eu não entendi nada. Daqui a pouquinho você vai entender. Vamos lá, continuando. O que é mais importante aqui falar sobre isso? Vamos lá, então. Esses 3 aí, eles eram da escola, o quê? Da escola positiva, tá? Então, eles não concordavam com o quê? Eles não concordavam com esse pensamento de observação empírica, de tentar explicar o cometimento do crime apenas por aspectos sociais, por aspectos econômicos, não. Eles queriam mais que isso. Então, vamos lá, vamos continuar o estudo aqui. A gente é o seguinte, ó. Primeira coisa, Charles Darwin. Quem foi Charles Darwin? Charles Darwin foi o estudioso, o cientista, que criou a teoria do darwinismo. O que significa isso? A espécie humana se originou através da seleção natural. Não existe a história da Bíblia. Para Charles Darwin, não existe a história da Bíblia. Não foi Deus que criou o mundo, nem nada. Para Charles Darwin, o mundo ele foi o quê? Ele é uma forma de seleção natural. As micropartículas foram se desenvolvendo, criando micróbios, criando sei lá o quê, até chegar no homem. E isso é o darwinismo. Ok? Vamos lá, senhoras, é o seguinte. Aí, o que nosso amigo Charles Darwin, ele falou? Ó, segundo os meus estudos, existe uma raça superior e uma raça inferior. Para Charles Darwin, pasmem. Os homens brancos eram superiores
aos homens de outras raças. Haveria o quê? Uma hierarquia de raças. Tá? Segundo Charles Darwin, os homens brancos, os brancos, eles eram superiores aos negros. Tá? Ainda, o médico Franz Joseph Gall deu início ao estudo da chamada frenologia. Presta bem atenção nisso aqui, gente. Médico Franz Joseph Gall deu início ao estudo da frenologia. O que é frenologia? É o estudo do crânio. Para comprovar se o cara é delinquente ou não, para comprovar se o cara é criminoso ou não, olhava-se o quê? Olhava-se o tamanho do crânio, o tamanho da cabeça. Se fosse uma pessoa com crânio avantajado, era criminoso. Se fosse alguém com crânio menor, não era criminoso. Gente, olha para vocês verem. Darwin falou assim, o que Darwin falou? Existe uma raça superior e uma inferior. Os brancos são superiores. Além disso, o que o médico faz? Para ver se o cara é criminoso ou não, deve-se ver o quê? Deve-se ver o tamanho do crânio dele. Se for um crânio avantajado, né, para frente, ele é uma pessoa que é delinquente. Se não for uma cabecinha redondinha, não é. Olha que absurdo isso. Mas é a teoria até então. Beleza. Qual que era o objetivo disso, gente? O objetivo era, desde que o mundo é mundo, a classe dominante, ela tem ojeriza de que haja uma mobilidade social. Tá? Nesse sentido, o que acontece? Perpetuavam-se as ideias de que os brancos são superiores aos negros e deveria se aceitar essa condição. Então, o negro deveria aceitar a sua condição, né, segundo imposta pelo branco, de que ser uma raça inferior. Isso nunca vai acontecer. Isso já tem várias tipificações legais, só que é a ideia lá atrás. Ok? Tópico 3. Positivismo científico. O termo positivismo foi usado a primeira vez por Claude Saint-Simon. Para fazer o quê? Segundo Claude Saint-Simon, o que ele fala? Ó, o positivismo é um método empírico que tem a condição, que tem a possibilidade de fazer o quê? De analisar os fatos ocorridos à luz da razão, à luz da ciência. Beleza. Comte foi o pai do positivismo. Comte, sociológico, né? Comte foi aquele que criou a ideia de que a ciência ela é a explicação para tudo. A ciência é o guia da vida das pessoas. A ciência é a resposta para tudo. A religião falhou, a sociedade falhou, mas a ciência não, segundo o nosso amigo Comte. Vamos lá, então. Gente, continuando é o seguinte. Criminologia positiva. O que significa isso? Ó, a criminologia positiva, ela tem por objeto o quê? O estudo do delinquente, analisando as suas características físicas, morfológicas e psicológicas. Gente, presta bem atenção nisso aqui. Estou falando de quê? De criminologia positiva. Estou falando o seguinte, ó, que esses caras, eles estão observando o tipo físico, tá?
Criminologia positiva, ela é uma teoria que vem do positivismo de Comte. Propunha um estudo do delinquente analisando as suas características morfológicas, físicas e psicológicas. Eles iam traçar o quê? Iam traçar um perfil de acordo com esses parâmetros. Olha que absurdo, que coisa louca. Daí que vem, gente, quem pode me lembrar aí, ó? Chamada atitude suspeita. Fulano de tal tem cara de bandido. Esse aí tem um estereótipo de bandido, hein? E aí? A gente sabe que os policiais, eles têm um tipo de pessoas já pré-estabelecidos. Eu reparo muito isso. Vocês, repara para você ver, quando você tiver de carro, de ônibus, tiver uma blitz para apreender carro, geralmente vai estar o quê? Vão estar pessoas que têm um estereotipo que eles acham que são criminosos. Qual é o estereotipo que eles acham criminoso? Negro, barba fininha, boné, bermudão, camiseta, camisa. Então, os policiais, a sociedade ali, policial, elas têm um estereotipo de quem é bandido e de quem não é. Estou mentindo? Isso aqui é mentira ou é verdade? E aí? É verdade, isso mesmo. Cara de bandido. Qual que é, gente, o cerne? Qual que é o objetivo da criminologia positiva? Vamos lá. É o delinquente, o delinquente, ele é um ser diferenciado em relação aos demais. Então, quando eu vou analisar se a pessoa é delinquente ou não, eu tenho que analisar aspectos físicos, aspectos morfológicos do corpo, da construção do corpo, e aspectos psicológicos. A criminologia positiva ignora totalmente os aspectos políticos e sociais. De novo, a criminologia positiva, ela despreza aspectos políticos e aspectos sociais. Ok? Escolas criminais. Vamos lá. Primeira escola. Escola clássica. Escola clássica é uma escola onde é praticado o liberalismo, a ideia liberal. Né? É a escola que ela vem antes do positivismo. O que acontece? Na escola clássica, o cerne é o quê? O cometimento, para a escola clássica, o cometimento do crime, ele é feito pelo livre-arbítrio. Você e eu temos o direito, o dever de se resguardar. Se você comete um crime, é porque você quis. Isso é livre-arbítrio. Porque você quis, você cometeu um crime, segundo a teoria clássica. Ok? O indivíduo, ele escolhe infringir a lei, segundo a teoria clássica. Ok? O que é o crime segundo a teoria clássica? Segundo a teoria clássica, é entendido como um ato de vontade e a pena é um mal injusto de caráter essencialmente retributivo. Ou seja, se você cometer um crime e você vai ser punido, o caráter dessa punição é apenas retributivo, é retribuir a sua conduta. Não tem um caráter preventivo. Hoje, no direito penal do Brasil, a lei tem dois caráteres. Caráter positivo e caráter... Melhor. A lei penal ela tem dois caráteres. O caráter é o quê? Retributivo e o caráter de quê? De preventivo. Quando eu falo assim, artigo 121, matar alguém pena 6 a 20, aquela pena ali, ela vai inibir muita gente. Você fala assim, puta que pariu, eu vou matar
matar ciclano. Está lá com uma fúria mortal. Você vai pensar 2 vezes em matar. Por quê? A pena. Quem mata um, mata 1000. Agora, quem não matou, bicho, difícil matar. Entendeu? Então, é um caráter também preventivo. Só que na escola clássica, era apenas um caráter retributivo. Ok? Escola positiva. Vamos lá. Metade do século XIX. Expoentes. Aqueles que influenciaram a escola. Charles Darwin, Lamarck, Comte, Franz Josef Gall. Primeira ideia. Essa historinha de que comete crime porque escolheu cometer livre-arbítrio é o caramba. Não é o certo. Ok? O indivíduo comete um crime devido às suas características psicológicas, morfológicas e físicas. O indivíduo comete crime devido às suas características físicas, morfológicas e psicológicas. Ok? Então, essa é a ideia da escola positiva, né? Segundo essa teoria, o que acontece? O delito, ele não é um produto do livre-arbítrio, mas sim de forças naturais e genéticas e fisiológicas. O crime seria uma espécie de quê? Os crimes seriam uma decorrência da patologia individual, ou seja, comete o crime apenas quem é doido, quem tem uma doença patológica que faz com que comete crime, segundo a teoria da escola positiva. Ok? Fatores que não influenciam a escola positiva: social, político e econômico. Vamos lá. Tipos de delinquentes. Para a teoria da escola positiva, haveria tipos de delinquentes. Delinquente epilético. Tem epilepsia, comete crimes violentos utilizando apenas armas brancas. Delinquente habitual, cometido. Esse cara ele é acometido de o quê? De uma anomalia mental, alcoólatra, ou ele é um ser alienado, ou é um ser drogado. Ok? Louco moral, sem qualquer valoração de condutas morais. Delinquente nato ou atávico, comete crimes por causa de quê? De fatores hereditários. Delinquente ocasional, criminoso primário, pouco ou nada perigoso. Vamos lá. Gente, até aqui alguma dúvida? Está tranquilo? Vocês estão me acompanhando direitinho? Fala comigo aí. Tranquilo. Tá tranquilo? Tranquilo, Felipe. Tá claro? Gente, o legado do positivismo para a criminologia. O que acontece? A criminologia passa a desempenhar papel auxiliar e secundário no discurso e prática jurídico penal. O que significa isso? Ela é uma ciência que vai auxiliar o direito penal. Vai fazer o quê? Ela vai trazer um aspecto secundário, uma visão fática do crime. Então, direito penal e criminologia podem trabalhar juntos. O perito, quando ele for fazer uma perícia, muitas vezes ele vai agir de uma forma adotando os parâmetros
da... Espera aí, viajei aqui, vamos lá, de novo. O que acontece? A criminologia, ela é o quê? Ela tem um papel auxiliar e secundário perante o direito penal. Então, o que vai acontecer? Como eu falei com vocês anteriormente, ó, o direito penal ele vai auxiliar a criminologia, ao passo que também a criminologia ela vai auxiliar o direito penal. Quando a criminologia ela auxilia o direito penal, ela é subsidiária ao direito penal. Quando o direito penal ele vai auxiliar o estudo da criminologia, ele vai ser auxiliar ele vai ser subsidiário ao criminologia. Beleza. Qual é a ciência que é responsável em tipificar os crimes? A ciência que é responsável por isso é o quê? É o direito penal. Onde que a criminologia vai atuar? Ela vai atuar nessa fase pré-norma, analisando o fato, e ainda, depois que o fato ele for considerado como crime e tiver incidência de crime, também vai haver a análise empírica da criminologia. Ok? Qual que é, então, gente? Qual que é o legado do positivismo na criminologia? Positivismo, ele é uma ciência que tinha o quê? Tinha um aspecto, tinha um princípio de quê? De analisar empiricamente as coisas. Eles adotavam o quê? O método empírico. Como eu falei com você, gente, qual é o conceito de criminologia? Ciência empírica e interdisciplinar. Ou seja, é uma ciência que vai se valer de observação, porque a criminologia tem por objeto o crime e o analisa através do fato. O crime vai ser analisado sob a perspectiva, sobre a ótica do fato. Ok, queridos? Tá claro? Ok. Então, criminologia vai analisar o crime na ótica do fato. O direito penal vai analisar o crime na ótica da norma. Ok, gente? Ok. Alguma dúvida? Tá tranquilo? Okay. Vamos falar agora um pouquinho da influência da escola positiva na defesa social. Influência da escola positiva na defesa social. O que acontece? Um pensador chamado Franz von Liszt desenvolveu um programa chamado Programa de Marburgo. Esse programa tem 3 partes. Primeiro, dogmática estritamente jurídica. A função de proteger o cidadão contra o arbítrio do Estado. Garantias constitucionais. Artigo 1º do Código Penal, um exemplo. Não há crime sem lei que o defina, não há pena sem prévia cominação legal. Ou seja, somente haverá tipificação, apenas vai haver criminalização se houver tipificação do fato no Código. O fato injustamente, o fato indesejado, ele deve ser o quê? Ele deve ser tipificado, deve estar na lei. Só vai ser crime se for tipificado. Primeira parte. Deve ser científico ou criminológico. Caberia o estudo das causas, dos delitos e seus efeitos sobre os fundamentos do quê? Das ciências naturais. Uma análise do aspecto natural, do aspecto
talvez também biológico, do aspecto macro, tá? Ok. Política cultural. Estabeleceria o quê? As linhas de ação do sistema punitivo. Como é que você veria isso aí? Só? Deveria haver o quê? Deveria haver um direito penal moderno onde deveria ser observado sempre se o fato indesejado ele estava codificado, ele estava presente na lei. Ok, gente? Alguma dúvida aí? Tá tranquilo? Sim ou não? Tranquilo. Tranquilo. Gente, é o seguinte, ó, a aula termina agora. Deixa eu parar a gravação aqui.